Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre como a gente pode investir o nosso dinheiro nesse ano aqui, que como você já sabe, é um ano eleitoral. Eleições presidenciais aí estão a caminho e como você já sabe, eleições sempre mexe com o nosso dinheiro, sempre faz preço ali nos mercados. Então a gente precisa conversar hoje um pouco sobre como que a gente pode se posicionar para buscar sempre as melhores oportunidades em um ano em que você tem aí taxa de juros extremamente alta e com projeções de queda. Então, para que a gente comece esse nosso bate-papo aqui, mano, visando investimento em renda fixa, a gente precisa entender primeiramente o cenário econômico atual. Como nós falamos anteriormente, nós temos aí um cenário de política monetária afrouxando um pouco. E por que eu tô falando de taxa Selic agora no início dessa nossa conversa aqui? Basicamente porque quando a gente fala de renda fixa, não tem como a gente não citar a taxa Selic, entendeu? Então a gente precisa observar a situação atual da taxa Selic, a gente precisa observar a curva de juros, se ela tá subindo para cima ou se ela tá descendo para baixo, basicamente porque são essas coisas que fazem preço ali nos títulos pós-fixados e pré-fixados. Então, quando a gente fala de ano eleitoral e renda fixa pós-fixada atrelado a esse cenário de projeções de queda de taxa Selic, então quem atualmente está com título pós-fixado está se dando bem. Afinal, a taxa Selic está extremamente alta, como nós falamos anteriormente. Você tem uma das maiores taxas de juros do mundo. O Brasil, questão de juros real, é o país que possui um dos maiores juros reais do mundo. Os juros reais é basicamente os juros que está sendo praticado no momento, descontado pela inflação. Se você for ver, o Brasil é um dos maiores do mundo. A gente está girando aí acima de 10%, entendeu? Então, quem está ali segurando pós-fixado tá bem posicionado, mas só que com essa projeção de queda da taxa Selic nos próximos meses, os títulos pós-fixados podem se desvalorizar um pouco e perder espaço aí para os títulos pré-fixados, que nesses cenários de corte de juros passam a se valorizar. Afinal, se você for investir aí em uma LTN, tesouro pré-fixado, por exemplo, se você for investir em cenários de alta de juros, então inevitavelmente você pode perder dinheiro, dado que é mais favorável você manter a sua grana ali em um pós-fixado que vai acompanhar essa alta de juros, do que você fixar a sua rentabilidade em um cenário em que essa rentabilidade vai subir. Então, em cenário de alta de juros, se você usa os pré-fixados, as LTNs, você vai basicamente perder dinheiro. Mas só que visando o cenário atual, que é um cenário de corte de juros, então as LTNs elas passam a se valorizar. Afinal, o juros está com projeções de cair, ao passo em que você vai fixar os seus juros no topo, a sua rentabilidade no topo. Então, visando esse cenário de corte de juros, taxa prefixada se torna a bola da vez, entendeu? E é aquele negócio, fixou uma taxa prefixada, fixou ali uma LTN, comprou ali, investiu ali em uma LTN, investiu ali em algum CDB prefixado ou algo do tipo, visando essa estratégia de fixar sua rentabilidade no topo enquanto o juros está caindo. Para que você realize ali esse ganho, para que você de fato lucre, é necessário ficar até o vencimento do papel. Então existem muitas pessoas que caem nessa armadilha de o juros está caindo, então vou fixar aqui em um pré-fixado para poder ganhar em cima disso, mas só que ao mesmo tempo eu não consigo segurar esse investimento até o final e faço o resgate. Se você fizer o resgate de um pré-fixado, então você vai perder dinheiro, entendeu? Não tem como você comprar um pré-fixado e depois de 2 dias você resgatar. Se a curva de juros subir para cima, o seu título, o preço unitário do seu título pré-fixado vai se desvalorizar e com isso daí você vai perder dinheiro, entendeu? Então é por isso que a curva de juros ela está ali relacionada aos títulos pré-fixados, porque a curva de juros ela mostra que se o mercado está precificando, está fazendo
trazendo o preço que os juros vai subir por algum fator aí que pode ser fator político, geopolítico, etc. Se a curva de juros subir, inevitavelmente os prefixados aí eles perdem força, eles são desvalorizados, ao passo em que nesse cenário os pós-fixados se valorizam, entendeu? Então se você tá com um prefixado nesse cenário onde a curva de juros sobe, então seu título vai se desvalorizar. E nesse momento em que ele se desvalorizar, se você realizar ali o seu resgate, então você vai perder dinheiro. Então é por isso que se você for investir em prefixado, você vai ter que segurar esse investimento até o vencimento dele, porque senão você pode perder dinheiro ali com a marcação a mercado, você pode perder dinheiro ali com essas oscilações que acontecem todos os dias em títulos aí que são precificados via marcação a mercado e curva de juros. Então, visando o cenário de renda fixa atual, o overview é basicamente esse. Você tem ali os pós-fixados pagando muito bem por conta dos juros está alto, porém nesse exato momento, para os próximos meses, por exemplo, você tem aí os pré-fixados ganhando força, dado que o Copom já sinalizou que vai começar a cortar juros a partir de março de 2026, entendeu? Mas só que, mas e a eleição, como é que vai ficar? Na minha opinião, ano eleitoral é ano que não existe desaceleração econômica, então inevitavelmente você vai ver aí o governo com uma política fiscal extremamente expansionista, e essa política fiscal expansionista vai pressionar a nossa inflação, vai atrapalhar o trabalho do Banco Central, da política monetária, de tentar diminuir a inflação e então consequentemente manter os cortes de juros. E por conta desses fatores, o Banco Central não vai se ver ali em posição favorável de cortar juros de forma agressiva, na minha opinião. Há quem diga que até o final do ano eles vão cortar ali no máximo até 12%, então a Selic vai cair aí para 12%, segundo projeções, mas talvez seja até menos do que isso. Talvez os caras não enxerguem aí brecha para poder cortar mais do que 12%, dado que ano eleitoral e principalmente ano de eleições presidenciais são anos aí que são pesados no quesito ao fiscal, entendeu? E a gente não sabe o que pode acontecer também geopoliticamente. Teve lá nos Estados Unidos agora a troca do presidente do Banco Central de lá, em quesito a dólar. Muitos acreditam que o novo presidente do Banco Central americano, do Fed, vai começar a cortar juros lá, então o dólar vai se enfraquecer ainda mais, mas só que não é algo certo de se dizer. Ninguém tem certeza se isso vai acontecer mesmo. Talvez o cara que está entrando lá seja técnico e evite cortar juros. Segundo o site do Polymarket, muitos acreditam que ele não vai cortar, entendeu, os juros dos Estados Unidos na próxima reunião que o FONC vai ter. Então esse cenário de dólar segue ainda incerto, cenário de eleições segue incerto, questão da inflação aqui no Brasil segue incerta, e mesmo com a economia brasileira desacelerando, desaquecendo aos poucos, tudo ainda segue incerto por conta do risco político e risco fiscal, entendeu? Então, juntando todo esse bolo, é de se esperar que o Banco Central brasileiro não encontre aí muitas brechas para poder cortar os juros de forma agressiva. E é por isso que na renda fixa mantém aquela estratégia que nós falamos lá no início, ou seja, se tiver caindo, pré-fixado, porém segurando ele até o final, até o vencimento, para evitar perdas com a marcação a mercado e a curva de juros. Depois eu vou até fazer um vídeo explicando certinho esse conceito de marcação a mercado, curva de juros e tal, porque do jeito que eu falei aqui eu acho que ficou até um pouco meio confuso, mas depois a gente vai fazer um ponto a ponto sobre esse tema. Mas visando isso, se for pegar o prefixado que vai se valorizar com esses poucos cortes que vai ter na Selic, pega, mas só que segura até o final. Ao passo em que se você quiser se manter ali com o pós-fixado, ele ainda vai continuar pagando muito bem. Afinal, a projeção do mercado é que a Selic caia ali a no máximo 12%.
e 12% de juros aí é algo extremamente bom, é algo extremamente lucrativo, entendeu? Então, quando a gente fala de investimento em renda fixa para esse ano eleitoral, isso é basicamente um overview que eu acredito do que pode acontecer. Claro que as coisas podem mudar e é por isso, inclusive, que até lá a gente vai fazendo outros vídeos, a gente vai fazendo outros bate-papos, a gente vai conversando mais sobre esse tema aqui, entendeu? Mas só que de agora, nesse exato momento, é basicamente isso que eu tenho para falar para você. Outra coisa que eu tenho para falar também é que você precisa se inscrever no canal, você precisa deixar o like ativado no sininho, porque aqui a gente vai sempre trazer conteúdo sobre economia, investimento, negócio, tudo que seja relacionado a dinheiro você vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque esse ano aqui a gente vai trazer muito conteúdo para cá, a gente vai conversar muito sobre economia, negócios, sobre formas de lucrar e botar dinheiro no bolso, entendeu? Então a gente vai ir com tudo esse ano aqui, pode acreditar. Vou aumentar a frequência desse canal aqui, vou ter que arrumar jeito e tempo para poder trazer esse nosso bate-papo aqui para a mesa, porque eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui te engrandece ao passo em que me engrandece também. Mas só que é basicamente isso. Se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.